Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, vem ser com a igreja de Sapé, Senhor. Senhor Jesus, fala conosco, por meio da Tua palavra, por meio da comunhão da vida. Senhor Jesus, que hoje a gente possa ter a experiência de ouvir, mas não ouvir de qualquer maneira. Sim. Senhor Jesus, mas ouvir com fé. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais uma oportunidade, a gente está aqui desfrutando da mesa do Senhor, nos alegrando, e ao mesmo tempo agora, por meio da circulação da vida, a gente desfrutar da palavra. É essa palavra que tem nos salvado, né? Que tem fortalecido a nossa fé e que tem nos levado a prosseguir. Nós estivemos agora, essa semana que passou, num aperfeiçoamento para coordenadores de CEAP. Ficamos 5 dias no PAC, lá sendo aperfeiçoado com os irmãos do PAC, e também com aperfeiçoamentos práticos, né, com alguns irmãos que estão à nossa frente, né? Irmão Jones, irmão Amir, e também irmão Pedro, né? O nosso coordenador geral do CEAP. Né, nós temos um coordenador geral de todos os CEAPs, é o irmão Pedro, né? E a palavra, né, que o Senhor tem usado ele para falar tem sido a direção, para que nós possamos avançar. Senhor Jesus, e na sequência nós tivemos o início da conferência inédita lá, né, em São Paulo, não para a nossa região, já há algum tempo que vem acontecendo, né, a conferência Tropas e Capitães, mas em São Paulo foi a primeira conferência integrada de tropas, capitães e também intendência, né? Parecia uma conferência internacional, tinha muitos irmãos, estava bem cheia a instância, e uma esfera sobrenatural. Sobretudo, mostrando que nessa reta final da volta do Senhor não tem mais arquibancada, não tem mais banco de reserva. Nessa reta final, todos nós, toda a igreja está em campo. Está em campo para jogar, né, nessa reta final para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Então nós sabemos que é uma guerra de reinos, o reino de Deus contra o império das trevas. Da mesma forma que Deus tem o seu time, né, nós somos parte desse time do Senhor. Todos nós fazemos parte do time do Senhor. Mas Satanás também tem o time dele. E ele quer fazer de tudo para nos desestabilizar, nos desfocar do propósito para o qual Deus nos chamou. E talvez até querer nos induzir, por tabela, jogar a favor dele e não a favor do Senhor. Senhor Jesus, mas nós vimos, né? É muito claro para nós, tanto no aperfeiçoamento como na conferência. Eu considero a conferência como a extensão do nosso aperfeiçoamento. Porque, na verdade, tudo que foi falado no aperfeiçoamento para nós foi trabalhado de uma maneira ainda mais rica e detalhada na conferência. Nós participamos, tem as reuniões, mas antes de cada reunião tem um momento onde nós nos reunimos com os irmãos que coordenam jovens, coordenam regiões e participam dessa sala de comunhão junto com o irmão Pedro. E ali muita luz surge, muita comunhão surge, né? E uma das coisas que me impressionou muito foi logo no primeiro dia, na véspera do início da conferência, que sempre os irmãos que vão liberar as mensagens ao longo da conferência, eles compartilham o sentimento deles, do que eles vão transmitir, do que eles prepararam ao longo do semestre para trazer para os jovens. Só que o Espírito está tão dinâmico e tão ativo que tudo que eles prepararam, eles tiveram que refazer, porque o Espírito já mudou a direção. Para os irmãos terem uma ideia como o Espírito está rápido e muito ativo, né? E aí nesse momento, né, o que impactou a gente bastante ali foi porque o irmão Pedro, né, com um aspecto assim de alguém que está resoluto por resolver uma pendência, né? Nós sabemos que existe uma pendência. Qual é a pendência? Deus quer estabelecer o seu reino na terra. Deus quer trazer seu reino para a terra. Deus quer destronar Satanás. E ele precisa de quem? Da nossa cooperação. Da cooperação da igreja. Por isso que o tema da conferência foi em campo.
Só que qual era a preocupação do irmão Pedro, né? Que ali fosse só mais um evento, só mais uma conferência, onde os irmãos ali transmitiriam um encargo de palavra, todo mundo apreciaria essas palavras, mas aí, e o resultado? E o que isso iria produzir? Então ele começou abrindo, né? Antes de os irmãos falarem, ele falou assim, ó, nós vamos fazer diferente hoje. Né? Antes de vocês falarem o sentimento de vocês, o que vocês prepararam, o que vocês trouxeram para falar nessa conferência, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a expectativa de vocês para essa conferência? O que vocês esperam receber de resultado ou produzir de resultado para o Senhor? E nesse momento, né, até um dos irmãos que falou, ele falou mais o sentimento da palavra, né? Ele não falou a expectativa dele, né? Aí, irmão Pedro, não, vocês não estão entendendo. O Espírito está desesperado. O Espírito quer ter liberdade. O Espírito quer realizar uma obra muito grande. Mas se a gente não entender que o Senhor ele espera de nós um resultado, irmãos, só vai ser mais uma conferência. E foi então que os irmãos começaram a entender a importância do ouvir da fé. Então essa conferência ficou muito forte para nós, né? A importância de ouvir da fé. E o que é o ouvir da fé? O ouvir da fé, na verdade, é você receber a palavra da fé, que é a palavra que o Senhor está falando para nós. Essa palavra ela precisa ser imprimida no nosso interior e se tornar parte de nós. Então não é só mais uma palavra fora de nós, mas agora é uma palavra dentro de nós. E quando essa palavra está dentro de mim, dentro de você, sabe o que acontece? O poder do Espírito se manifesta e com ele os seus milagres. Então o Espírito, ele quer realizar milagres, mas ele vai realizar milagres mediante o quê? A fé. E mediante o derramar do Espírito em nós. Assim foi o início das igrejas, da igreja em Jerusalém. Começou com o derramamento do Espírito sobre 120 galileus, iletrados, incultos. Mas ali, Deus pôde operar por meio deles. Pôde alcançar ali, pelo menos 3.000 creram, foram salvos e batizados naquele mesmo dia. Irmãos, o que é isso? É o poder do Espírito. Então, o poder do Espírito está na palavra. E quando nós recebemos a palavra, essa palavra é a palavra da fé e ela vem pelo ouvir. Então, o nosso ouvido é o primeiro órgão do nosso ser que recebe a palavra. E se o meu ouvido, né, o irmão Pedro até falou, nós temos 2 ouvidos, um de cada lado. Se a gente não abrir os nossos ouvidos para que essa palavra caia para o nosso coração, vai passar de um ouvido para o outro e vai se dar por perdido tudo aquilo que Deus falou e tudo aquilo que Deus quer realizar. Então, irmãos, a mesma pergunta que o Senhor usou o irmão Pedro para fazer para os irmãos, todos nós que estávamos ali naquela audiência, eu quero devolver para a igreja que está em Sapé. Qual é a sua expectativa para esse ano de 2025? O que eu e você esperamos da igreja em Sapé no que diz respeito à volta do Senhor? O que nós esperamos produzir de frutos para o Senhor? Ou será que 2025 será apenas mais um ano de trabalho, de estudos, de envolvimento com as coisas dessa vida e improdutivos para Deus? Irmãos, não estamos dizendo que nós não devemos nos dedicar às coisas que são legítimas da nossa vida terrena. Nós estamos nessa terra, precisamos comer, beber, estudar, trabalhar. Tudo isso é importante, claro que é. Nós não estamos desconsiderando isso. Irmãos, mas o Espírito está desesperado. Porque o Espírito, ele quer realizar a obra de Deus. Agora, se eu e você não abrirmos o nosso coração e não nos posicionarmos em prol da realização, da concretização do que está depositado no coração de Deus, irmãos, vai passar mais 20, 30, 100, 200, 1000 anos e o Senhor não volta. Por quê? Porque Deus está desesperado, mas se a igreja não corresponde ao desespero de Deus, tudo é em vão, irmãos. Então, irmãos, que possamos refletir nisso.
que cada um aqui, incluindo eu e todos nós, somos a igreja do Senhor nessa cidade. Eu sei, irmãos, de uma coisa. Meu coração, nesse aperfeiçoamento, se encheu de fé. Uma coisa que eu fui aberto para o Senhor falar comigo. Falei, Senhor, eu não quero estar empurrando as coisas com a barriga. Não quero estar fazendo as coisas de qualquer maneira. Senhor, eu quero tocar no que o Senhor está querendo falar. E o que o Senhor falou muito forte para nós foi o quê? O que você precisa é ouvir da fé. O que você precisa é de 4 itens. Você precisa ouvir, você precisa crer, você precisa inculcar e você precisa praticar o que eu estou falando. Amém. Ouvir, crer, inculcar e praticar. 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 Irmãos, se nós ganharmos o sentimento dessas 4 palavrinhas, pode ter certeza, irmãos, não só a história da igreja que está em Sapé, não só a história do SEAP, que também está aqui em Sapé, não só a história das igrejas de toda a terra, né? Vai mudar. Vai mudar. Sabe por que vai mudar? Porque essa palavra, quando ela é trabalhada em nós, por meio da fé, ela realiza a obra de Deus. Não dá vontade de parar. Agora eu vou deixar o Joninha falar um pouco. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. De fato, essa experiência que a gente teve no parque foi maravilhosa, né? Sim. E a gente tá vindo num ritmo um pouco grande, né, Israel? A gente chegou hoje de madrugada de viagem, né? E eu tava dentro do avião, né, pensando assim, Senhor, como transmitir toda essa vida que eu ganhei, né? E eu acho que o caminho que o Senhor nos deu é não associar a nossa experiência aos dias que a gente viveu. Sim. Mas é a gente poder viver o hoje agora, dando liberdade para o Espírito fazer a obra. Amém. Então, uma coisa que a gente aprendeu, né? A experiência que eu tive lá, o modelo que eu tive lá, não é o método que eu vou aplicar aqui. É verdade. A experiência que a gente teve lá, irmãos, foi uma experiência de depender da palavra. Amém. É uma experiência de a gente dar liberdade para aquilo que a palavra quer fazer. Amém. Então, muitas vezes não sei os irmãos, né? Mas às vezes a gente entra dentro de uma caixinha que é assim. Ontem eu fiz desse jeito, então hoje eu vou fazer dessa mesma maneira para dar certo novamente. E aí é onde a gente se engana. Porque a gente apoia o nosso dia, a necessidade da igreja, a nossa necessidade, a experiência e a capacidade que a gente tem ao longo do tempo. Só que não é isso que o Senhor quer. A experiência que o Senhor quer nos dar é alguém que esteja a todo momento buscando a palavra. Amém. E eu me coloco assim, né, dentro dessa pergunta que o Zé falou, né? Qual é a nossa expectativa? Sim. Irmãos, percebam que enquanto se trata de compartilhar a palavra, a gente não se compromete. Isso. Porque a gente pode simplesmente repetir aquilo que o irmão está falando. O irmão compartilhou palavra da vida, eu falo, nós temos que praticar a palavra da vida. Mas quando fala a expectativa, requer algo meu, requer eu me apresentar. Amém. Então, qual é a nossa expectativa hoje, esse ano, para cooperar com o Senhor? Sim. Será que em algum momento eu parei para pensar assim, não, eu quero participar de algo, eu quero praticar o Vem Ver, eu quero estar na rua, eu quero multiplicar na igreja em Sapé, Sim. eu quero ter uma experiência de contatar as pessoas. Sim. Então, é algo que muitas vezes foge do nosso coração. Sim. E uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, né, é algo que a gente desfrutou nessa conferência de jovens. Sim. A gente, às vezes, olha assim e acha que essa palavra, ela é um pouco light, né? É para adolescente, é para jovem. Mas a experiência as conferências de adolescente de tropas com a conferência de capitães. Sim. Então se mesclou tudo, né? E os intendentes que eram os monitores, né, Israel? Eles agora também estão participando junto. Então o local de reunião, o auditório estava lotado, né? Sim. Então era uma palavra, irmãos, que antes a gente tinha dificuldade de passar para um adolescente, para um jovem, que hoje todos podem ouvir de maneira igual, né? Sim. Mesmo coração em cargo, né? Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. E uma coisa interessante que a gente desfrutou lá, né? É que o nosso coração, ele é o campo de batalha. Sim.
a conferência ela está tendo como tema, né, o futebol, né, Israel? Sim, em campo. Em campo, né? E mostra que todos nós estamos jogando em um só time. Sim. Que se chama Sião. Amém. E quando o André trouxe esse sentimento de que nosso coração é o campo de batalha, né? Ele nos trouxe clareza das palavras que o irmão Pedro vem ministrando, né? Sim. Em uma dessas lives, o irmão Pedro mencionou sobre a situação da Coreia do Sul, né? A experiência que ele teve lá nesse final de ano, né? No final do ano agora. E lá ele mostra que as pessoas, elas vivem a vida de maneira tão intensa lá, que tudo que elas fazem é trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. E eu acho que isso não foge um pouco da nossa realidade, né? Verdade. Só que todas essas coisas, irmãos, não é que é errado. A gente já tem falado isso daqui várias vezes, né? São coisas legítimas, né? Sim. Mas que muitas vezes acabam ocupando um espaço que não deveria ocupar no nosso coração. Sim. E uma coisa interessante é que quando eu estava vendo dentro do avião, né? Eu falei assim, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar na minha região, para cooperar com a igreja de Sapé, para cooperar com dentro do CEAP? Amém. Aí eu já fui pensar nos métodos, né? Aí o Senhor já tocou no coração. Vai fazer imersão. Amém. Então, eu fui fazer imersão, né? Lá no avião, na viagem. E eu coloquei aqui, viajando com Deus. E o ponto 4 do domingo falava assim, depende de nosso coração, Amém. de nossa atitude, Sim. para com a palavra da vida, Amém. a comunhão da vida. Se recusarmos tudo isso, certamente não teremos sido escolhidos. Sim. Vivamos daqui para frente sempre diante do Senhor, na circulação da vida, Amém. onde Ele pode trabalhar em nós, Sim. fazendo de nós pedras vivas Amém. e úteis para a sua edificação. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, esse ponto aqui ele já mostrou o caminho, irmãos, que eu preciso trilhar para cooperar com essas expectativas que eu estou tendo, né? Sim. Sobre esse ano. O caminho é entregar o meu coração. Amém. O caminho é depender do Senhor daqui para frente. Amém. É ouvir a sua palavra. Amém. Então, irmãos, o Senhor ele tem feito um convite para nós. Sim. E muitas vezes, eu não sei os irmãos, né, mas essa palavra ela vem nos ensinar algo, né? Sim. A gente tá vivendo um momento tão intenso na vida da igreja e parece que a gente só quer se mover quando a gente vê um milagre. É ou não é? Sim. Ah, eu quero ver um milagre para ver se essa palavra é verdade. Eu quero ver um milagre para me comprometer. A gente quer que venha um anjo, desça do céu e fale assim, ó, vai praticar, vai fazer essa palavra de Deus. Sim. Então, irmãos, a gente espera ainda que Deus ele nos mostre aquilo que temos que fazer. Sim. A gente espera ter uma experiência, sem antes ter uma experiência real com a palavra. Amém. E o que descarregou. E o que é interessante, Pode falar. irmãos, é que o Senhor, ele não mostrou um caminho, né? Senhor Jesus. Amém. O caminho, irmãos, a primeira experiência que a gente deve ter com a palavra Amém. é a gente ouvir. Amém? Amém. Eu tenho que ouvir. Amém. Agora, a gente pode estar ouvindo e ainda assim não está sendo gerado nada em nosso coração. Verdade. Porque Israel acredita que Israel vai mostrar mais em Galatas 3, mas nos mostra que às vezes a gente ouve e recebe toda aquela experiência e associa a nossa lógica humana. Sim. Às vezes a gente está falando uma palavra aqui, passa um encargo, aí diz assim, não, caramba, isso daí não dá para mim, isso daqui é difícil, não, isso é complicado, a comportagem não é para mim. Sim. Então, às vezes a gente ouve, mas associa logo a mente, né? Sim. A lógica, né? Só que a experiência que o Senhor quer nos dar é de ouvir Amém. e associar a fé. Amém? Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, existe um caminho para a gente experimentar um milagre. Sim. O caminho primeiro é ouvir, depois associar a fé. Amém. Crer, né, Israel? Amém. Depois inculcar. E Amém. quando a gente inculca, irmão, a primeira experiência que a gente tem de guardar a palavra é da gente receber o Espírito do Senhor. Amém. Irmãos, eu desafio os irmãos a desfrutar da palavra até seu coração queimar. Amém. E eu duvido vocês não sentir a presença do Senhor. É verdade. Irmãos, é a partir do momento que a gente recebe o Espírito que a gente pode vivenciar os milagres. Amém. Então, eu pergunto aos irmãos, existe outra maneira de vivenciar milagres sem o Espírito de Deus? Não. Existe outra maneira da gente receber o Espírito de Deus sem ser a palavra? Não. Então, irmãos, não tem outro caminho. Amém. Quer vivenciar milagre? Precisa da palavra. Amém. Quer vivenciar milagre? Precisa receber o Espírito. Amém. Então, o caminho a gente já tem, irmãos. Sim. Só falta a gente se dispor. Amém. Isso, como o ponto 4 falou, depende do nosso coração, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Essa questão, né, de não confiar na lógica e na capacidade humana, os Gálatas, né, muitos deles estavam vivendo dessa maneira, né? Por isso que no capítulo 3, a partir do versículo 1, ficou bem claro para nós, e foi um dos versículos
assim mais enfatizado nessa conferência, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui é como se Paulo estivesse perguntando para os Gálatas, né? Quero apenas saber isso. Recebestes o Espírito pela lógica da lei, pela lógica humana, né? Porque a lei foi dada, né, como aio para o povo. Então muitos deles ainda por influência do judaísmo ainda queriam viver na prática da lei. Senhor Jesus, mas graças a Deus que nós não fomos regenerados ou recebemos o Espírito pelas obras da lei, mas o que nos regenerou foi a pregação da fé. A fé nos alcançou. E a fé nos alcançou por meio do quê? Da palavra. Então, à medida que nós ouvimos a palavra, a fé então é em nós. E essa fé depositada em nós, aí a obra de Deus pode ser realizada. Senhor Jesus. E aí ele fala no 3, né? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, é certo, né, que quem nos concedeu, né, esses milagres foi o Espírito. E aqui ele fala aqui, né, que não foi pelas obras da lei, mas foi pela pregação da fé. Senhor Jesus, então, irmãos, que o Senhor possa dar mais fé no nosso coração, né? Então, quando se fala de ouvir da fé, ou acompanhar a palavra com a fé, não é algo doutrinário e religioso. Ou seja, como o Jonathan falou, a experiência que eu tive ontem já não serve para hoje. Por quê? Hoje a palavra já é nova. A palavra já se renovou hoje. Então eu tenho que desfrutar da palavra hoje. Eu tenho que viver os milagres do Senhor hoje. E de maneira nova. Senhor Jesus, lá no PAC, né, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu já cheguei meio doente lá. Né, passei 3 dias meio doente. Mas como eu fui determinado, né, a passar pela experiência com o coração aberto, e aí eu não queria abrir mão das saídas, né, para comportagem, ter as minhas experiências com o Senhor. E assim, devido à minha condição física, né, estar um pouco debilitada e tudo, aí eu não tive um resultado em termos de distribuição, como das outras vezes, cheguei a bater meta e tudo, né. Mas as experiências que eu tive com o Senhor foram experiências de ouvir da fé e crer na palavra e a palavra fazer a obra. E aí eu estava num shopping lá em São Paulo, no bairro acho que era Tatuapé, se salvo engano. E aí eu passei o dia todinho. Amanhã a gente passou dentro de um açaí, abordando as pessoas dentro do supermercado, estacionamento. E assim, fazendo tudo como manda o figurino, orando a palavra profética, orando com as pessoas o sentimento, fazendo tudo como manda o figurino, mas era como se eu tivesse travado, nada fluía. E eu perguntando para o Senhor, o que está de errado? Porque as coisas não estão fluindo, né? E aí quando chegou lá no shopping, a mesma coisa, continuei abordando e nada de fluir. Aí eu chamei o líder, falei, eu preciso da sua ajuda. Porque eu estou fazendo tudo como manda o figurino, mas não está fluindo. Tem alguma coisa que está travando. Aí ele pegou e falou para mim, explica para mim como é que você está fazendo. Aí eu expliquei. Aí ele falou assim, eu já descobri onde que está o problema aí. O problema é porque você acha que o operar de Deus é o passar o kit. Então você está focado em orar a palavra para passar o kit, a literatura. Mas você precisa fazer o inverso. Primeiro, essa palavra precisa estar em você. Quando essa palavra estiver em você, habitando em você, ela for parte de você, você vai orar esse sentimento. E o Espírito vai fazer a obra.
E assim eu fui fazer a imersão refinada no ponto 2 da imersão daquele dia, que dizia assim: a igreja primitiva, que foi gerada pelo derramamento do Espírito Santo, deixou de segui-lo e de dar liberdade para ele agir. Sem liberdade, o Espírito não pode executar a obra de Deus. Olha que interessante. Está vendo aqui? Sem liberdade, o Espírito não pode executar a obra de Deus. Não há como misturar a lei com a fé. Aí a luz que eu ganhei. A igreja em Jerusalém foi gerada pelo derramamento do Espírito, mas com o passar do tempo deixou de seguir o Espírito e de dar liberdade para o Espírito agir. Tudo por conta de não terem tido mais contato com a palavra profética. Se eu me apartar da palavra profética, eu também vou deixar de seguir o Espírito e não darei liberdade para o Espírito agir. Essa foi a luz que eu ganhei, né? E a direção foi assim: eu preciso dar liberdade para o Espírito agir. Não confiando na minha capacidade e na lei, nem em tudo que já aprendi até agora, mas deixar o Espírito agir. E cada ponto desse que eu ia colocando, essa palavra ia ficando inculcada em mim, né? E aí a advertência, né? Eu coloquei: eu não posso misturar o meu conhecimento e capacidade humana, e entre parênteses lei, com a fé. A fé foge da lógica humana. Irmãos, a fé foge da lógica humana. Não posso me enganar. Preciso usar o meu espírito. E crer na palavra para que ela realize a obra de Deus. E aí vai o sentimento de oração, né? Senhor Jesus, não quero viver e andar pela minha lógica humana, mas quero depender do seu Espírito. O mesmo poder do alto que revestiu os apóstolos e aqueles 120 galileus e letrados, possa me revestir também, para que teu Espírito encontre liberdade em mim para a realização de sua obra. Não quero limitar o Senhor, quero te dar liberdade. Usa-me, Senhor, dependo de ti, confio em ti. Aí chamei o líder e falei: terminei a imersão refinada. Acho que eu mandei o testemunho até para o Joaquim, não foi? Aí o líder falou: pronto, compartilha comigo a sua imersão refinada. Aí comecei a compartilhar, aí quando chegou na hora da oração, ele falou: pronto, agora você tocou. Agora você queimou na palavra, agora você está cheio de fé, cheio do Espírito. Aborda aquela pessoa ali e ora exatamente esse sentimento. Aí quando eu abordei, era um pastor de um grupo cristão. Eu não sabia que ele era pastor, né? A gente nunca sabe quem é quem. Posso orar por você? Ele, claro que pode, né? Todo aberto. E aí comecei a orar com ele, compartilhar o sentimento. Compartilhei o sentimento que eu ganhei. Fiz essa oração exatamente como estava aqui. E quando terminou a oração, ele falou assim: eu sou também pastor missionário, eu cuido de alguns centros de reabilitação e tal. Começou a contar a experiência dele e falou assim: e a minha maneira de ver o que é a igreja não é as quatro paredes. A igreja é o que vocês estão fazendo aqui, na rua, pregando o evangelho. Aqui no meio desse shopping, você aqui pregando o evangelho. E qual foi o resultado? Ele adquiriu 2 kits. Abençoa a obra, né? E ele falou assim: ó, certamente não pare de fazer essa obra. Quer dizer, aí o Joaquim tinha mandado uma mensagem para mim, eu falei: ó, acabei de ter essa experiência. Aí mandei para o Joaquim a experiência. Então, assim, irmãos, percebe que não é o conhecimento, não é a lógica, não é o tempo que a gente tem de vida da igreja. Irmãos, não é isso que vai contar para o Senhor na reta final. O que vai contar para o Senhor na reta final é o quanto eu permitir essa palavra trabalhar dentro de mim. Então, irmãos, o sentimento mais forte, assim, né, de tudo, né? Porque, assim, se a gente for compartilhar tudo, exatamente tudo que a gente ganhou, é muita coisa. Então, o que a gente está fazendo? Estamos pegando a bola de fogo, pegando aquilo que o Senhor falou de mais forte. E uma das coisas que o Senhor está falando conosco, né, é que Ele requer de nós mais comprometimento, engajamento e envolvimento com as coisas do Senhor. Essa questão de integrar tropas, capitães, valentes de Davi, intendência, e até as crianças estão participando disso hoje, irmãos, não tem outra razão. A única razão é que o Senhor precisa voltar e Ele conta com a nossa cooperação. Amém. Senhor Jesus. Então, essas palavras, né? Até o irmão Pedro falou uma frase, né? Porque hoje, né, a gente está falando muito sobre os 144 mil, né?
Então o Senhor precisa formar esse número de vencedores. E Ele está levantando, né, um exército de pessoas para cooperar com Ele. Não só aqui no Brasil, mas até mesmo no exterior. Por exemplo, Jonathan tocou num ponto que está ardendo no coração do irmão Pedro, né? Um deles é o CEAP ter 100 CEAPistas. E nós fomos trabalhando a nossa fé desde lá. E nós estamos crendo que nesse ano de 2025 nós vamos passar de 100 CEAPistas. É porque o irmão Pedro falou, né? Porque a palavra que Deus fala por meio do canal, quando a gente recebe por fé crendo, ela se concretiza. Se torna num milagre. E nós cremos esse milagre. E nós contamos com a cooperação dos irmãos, né? E outro aspecto muito forte, né, que foi essa questão que o Senhor ele quer formar os 144 mil vencedores. E para isso toda a terra precisa ser alcançada. Então os irmãos estão entrando agora na Ásia muito forte. Tanto na Coreia, como no Japão. Agora os irmãos estão alugando lá uma casa de copotores. E a partir de lá estão querendo já entrar também aonde? Nas Filipinas. Então quer dizer, a partir desses dois países, o Senhor também quer tomar todo o continente asiático. Só que aí esbarrou numa questão. A questão do idioma. Por quê? Porque muitos irmãos que estão sendo enviados para as missões, mal falam a língua nativa dele, nem sequer, mal falam inglês, alguns, nem todos, tem uns que nem inglês falam, vão nu e cru, e ficam dependendo de Google Tradutor para poder pregar o Evangelho. O Jonathan teve uma experiência que depois ele pode contar para os irmãos, que ele liderou uma equipe com um africano da Tanzânia que só falava inglês, e um irmão da Colômbia que só falava espanhol, e tudo enrolado, bem rápido, e ele só no Google Tradutor, mas realmente quem faz a obra é o Espírito, né? E a equipe deles fluiu porque foi a dependência do Espírito, né? Não foi a capacidade, depois ele pode dizer. Mas o ponto, né? Que o irmão usou essa frase aqui, não estamos aqui só para fazer um número. Deus quer 144 mil engajados. Deus quer 144 mil engajados. Aí ele falou sobre a importância dos jovens, os adolescentes, aprenderem um idioma. Pelo menos o inglês, né? Se não quiser aprender o francês, mas pelo menos o inglês, porque a necessidade e a carência da obra do Senhor hoje é tão grande, que a pessoa dominando o inglês, pelo menos o básico, já dá para poder ser enviado para qualquer país da terra. Senhor Jesus. E aí vem o encorajamento, né? Que nesse ano de 2025, o Senhor deu o sentimento por irmão Pedro, né? De uns irmãos cooperadores contratarem 2 professores, um de inglês e um de francês, para aperfeiçoar todos os CEAPistas e copotores com inglês e francês nível médio e intermediário, já utilizando as palavras do vocabulário da vida da igreja, que é os vocabulários que a gente usa hoje. Então, irmãos, isso é obra do Espírito. E já fica aí o encorajamento para os irmãos fazerem CEAP. Porque agora o CEAP não só vai preparar você espiritualmente, mas vai preparar você para ser enviado para a obra missionária. Eu não sei se os irmãos sabem, mas agora no começo do ano, nós estamos enviando mais 10 irmãos aqui da nossa base para servir no exterior. Então, irmãos, o Espírito está fazendo a obra muito rápido, né? E ele precisa da nossa cooperação, né? E os jovens, né, que estão na fase de escola, aproveitem a oportunidade. Né, os estudos, valorizem os estudos, valorizem, né, a questão de aprender um idioma, porque você pode ser um canal usado pelo Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Tentar entrar nesse mesmo ponto, né, que Israel falou, que primeiramente sobre esse sentimento da lógica, né? Eu acho que a melhor forma de passar esse sentimento para os irmãos é com alguns versículos que o irmão Pedro utilizou, contando um pouco da experiência dos próprios apóstolos. Amém? Amém. A gente, na verdade, acho que um bom começo é abrir lá em João 3. Vamos lá? Senhor Jesus.
João 3. João 3. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém? Versículo 1. Vamos lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Um momento aí, irmãos. Percebam que aqui ele está contando um pouco da história de Nicodemos, né? Quem era Nicodemos, né? Nicodemos, ele era um dos principais mestres daquela época, né? Ele tinha muito conhecimento em relação às escrituras, sobre a lei de Moisés. E o que é interessante aqui é que Nicodemos, com toda essa capacidade e eloquência e experiência, né, também por ser uma pessoa um pouco mais avançada de idade, mostra que algo despertou o interesse dele. E a Bíblia relata aqui que o que despertou os interesses dele foi os sinais, os milagres que Jesus realizava. Sim. Então, vocês percebam que a gente começou desfrutando da palavra, que para a gente poder vivenciar milagres, a gente necessita ter uma experiência com a palavra. Amém. Mas Nicodemos, ele tinha uma experiência, mas era com a letra. Sim. Não era com a palavra viva. Então, mesmo tendo toda essa capacidade, ele nunca teve a experiência que ele estava vendo Jesus ter. Amém? Amém. E aqui, continuando, no versículo 3, fala assim: A isto respondeu Jesus: Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus, ele não perdeu nem tempo com Nicodemos para explicar que sinais era aquele. Foi logo dizendo assim: ó, Nicodemos, tá vendo isso daqui? Precisa nascer de novo. Amém. Então o Senhor já foi direto com ele, né? Sim. Senhor Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos, versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, olha que interessante, irmãos. Como a capacidade e o conhecimento do homem, a eloquência, ela cega o homem de receber aquilo que o Senhor está falando para ele. É verdade. A gente vê que a primeira atitude de Nicodemos foi associar o que o Senhor tinha falado com ele com a lógica humana. Assim, Senhor, você está mandando eu nascer de novo. Tem como eu, velho desse jeito, voltar para dentro do ventre da minha mãe e nascer novamente? Isso é impossível. Sim. Então a gente vê, irmãos, que quanto mais capacidade tem, mais eloquência o homem tem, mais Sim. a gente associa a palavra do Senhor à nossa lógica humana. Sim. Senhor Jesus. Amém. E indo lá para Atos 15 agora, vamos lá. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos 15, versículo... Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. 17? 17, né, Zé? Peraí. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Okay. Não, espera aí. Versículo 15. Senhor Jesus era sobre Pedro na casa de Cornélio. Cadê? Atos 10, 15, perdão. É 10. Eu disse 15. É Atos 10, 15. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos começar do versículo 9. Atos 10, versículo 9. Ele fala assim: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma comum e imunda. Senhor Jesus. Segunda vez, a voz, presta atenção, irmãos, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, por que eu estou abrindo esse versículo com os irmãos, né?
a gente vê agora uma experiência de Nicodemos e ele tem dificuldade de receber aquilo que o Senhor estava querendo falar a ele, né? Sim. Mas a gente tem essa mesma experiência aqui com Pedro. Aqui mostra que o Senhor, ele aparece em uma visão para Pedro, né? E nessa visão, nos lençóis, aparecem os lençóis caindo do céu, e esses lençóis estão envolvidos em torno de alguns animais, que segundo a cultura judaica, é imundo, né? Ou seja, não é permitido que comam da carne desses animais. Sim. Só que Deus, ele dá uma direção contrária a tudo aquilo que os judeus e pessoas como da linhagem de Pedro não estão acostumados a viver. Fala assim, Pedro, tá vendo esse animal imundo aí, que vocês consideram imundo? Mata e coma. E o que é interessante aqui, irmãos, é que Deus foi ele que tinha dado a direção lá no Antigo Testamento que esses animais eram imundos. E os judeus, os hebreus, eles não deveriam comer da carne desses animais. Só que o mesmo Deus que falou que não era para comer, era o Deus que estava falando para comer. E agora? Complicado, né? Então, a visão que a gente pode ter disso daqui, irmãos, é como a gente precisa estar sensível ao ouvir da fé. Amém. Porque o ouvir da fé, irmãos, não é algo que já passou, é algo atual. Amém. Tem uma frase que o irmão Pedro citou, né, Zé, que é algo bem, bem interessante, que ele falou assim, enquanto vivermos até a volta do Senhor, a gente está fardado a viver pelo ouvir da fé. Sim, amém. Então, irmãos, a gente está fardado até a volta do Senhor a ouvir a fé. Amém. Porque ouvir a fé necessita que o meu coração tenha uma busca e uma entrega pela palavra todos os dias, irmãos. Sim. Porque o que o Senhor quer dar ao homem é algo novo. Os irmãos conseguem compreender isso? Sim. Quando o Senhor fala com Nicodemos, você precisa nascer de novo, é para que ele possa ter essa experiência de viver coisas novas. Sim. Que ele possa ter a experiência de viver a direção do Espírito. Amém. É tanto que lá embaixo, quando desce, ali em João 3, fala assim, quem nasce do Espírito, né, é guiado pelo Espírito. Né? Amém. E o Espírito é como o vento, não se sabe para onde vai, nem de onde vem, mas quem segue o Espírito precisa... É guiado pelo Espírito. É guiado pelo Espírito. Amém. Sabe de uma coisa, a vontade de Deus vai ser feita. Amém. Então, às vezes a gente tem essa experiência de Pedro, irmãos. A gente está tão acostumado na nossa lógica humana a viver num padrão, a viver um método, que quando Deus quer falar algo novo com a gente trava, a gente não consegue compreender, a gente não consegue obedecer. Perceba que Deus, ele dá uma direção de comando. Pedro, mata e coma. Sim. Era o Senhor falando para Pedro, ó, eu estou mandando você matar e comer. Aí ele fala assim, não vou, não posso. Então, a gente tem essa mente complicada, irmão. Sim. Então, essa é a importância da gente todos os dias buscar a palavra, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Contar a experiência, né? Conta aí. Você falou, né? Então, aproveitando essa experiência da mente lógica, né, irmãos? Estava fazendo a reportagem do PAC, né? E primeiro dia foi uma experiência muito boa com a palavra, né? Avancei bastante. Só que a minha equipe, na reportagem, tinha um rapaz chamado Godfrey, que ele é da Tanzânia, né? E o outro colega de reportagem era o Moisés. O Moisés, ele estava liderando essa equipe e ele estava só fazendo reportagem com o Godfrey, porque ele fala inglês e o Moisés tinha que traduzir. Então, o primeiro dia foi tranquilo, né? Eu tinha minha equipe, mas eu fazia a reportagem sozinho e os dois ficavam juntos. Aí, no segundo dia, eu tive a experiência de ir para Paulista. Não sei quem já teve a experiência de ir para Paulista aqui, mas é a maior confusão do mundo. Eu pedia para orar pelas pessoas, as pessoas não deixavam nem terminar. Eu falava, posso? Não. Por você? Não. Então não terminava nem a frase. E passava tanto... Tinha momentos que passava assim, irmãos. Não sei se você... Não estou julgando ninguém, tá? Mas passavam umas pessoas que eu não conseguia nem dizer assim, posso orar por você? Eu só ficava assim, ó. Então, tipo, era um conflito tão grande dentro da minha cabeça e era um ritmo tão intenso que eu não estava conseguindo nem abordar. E o que é interessante, o terceiro dia, eu não consegui bater meta nem no primeiro nem no segundo dia, né? O terceiro dia, numa segunda-feira, os irmãos eles já estavam bastante cansados, né, Isão? Os irmãos do PAC, os irmãos dos coordenadores de SEAP. Só que o meu ia coração dormir de 2h30 da manhã, acordava de 7. A gente dormia de 2h30, acordando alguns de 6, outros de 7, né? Então a gente estava muito sobrecarregado. Aí nesse terceiro dia, eu falei assim, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou bater a meta hoje. Então, foi o maior erro da minha vida foi ter falado essa frase. Porque eu saí tão decidido e quando estava separando as equipes, irmãos, a primeira surpresa que eu tive é que eu fiquei sabendo que eu ia liderar. Ixi. As misericórdia, eu não sei nem pegar um metrô aqui em São Paulo, eu vou ajudar os outros. Aí, só sei que o irmão direcionou, aí disse assim, beleza, amém, Senhor. Estou pronto, vou liderar, já liderei aqui no CEAP. As equipes eu vou sair.
Aí eu botei logo pra capacidade, já liderei, vou liderar. Aí quando terminei de falar isso, aí o irmão, pronto, Jonathan, a sua equipe vai ser Godfrey, da Tanzânia, e vai ser o irmão Jason, da Colômbia. Ixi. Aí pronto, foi o segundo barco. Eu disse assim, meu irmão, eu não sei nem falar português direito. Eu já tô com o sotaque todo enrolado aqui, como eu vou conseguir ajudar esses irmãos, né? E ainda tem que bater a meta. Aí eu disse assim, pronto. Aí eu disse assim, Senhor, eu sei de uma coisa, fácil. já estou baixando o Google Tradutor aqui, vou ficar abordando com eles ali na Paulista, numa área que é mais movimentada por turismo, e eu sei que vai dar certo. Pronto, aí quando eu botei, quando eu disse assim, eu tenho um Google Tradutor, aí eu recebi a terceira notícia. Jonathan, você está indo para Paulista novamente hoje, pronto. Ai. Aí foi o terceiro baque. Ai. Então, para mim, cada vez mais eu via distante aquela realidade de bater a meta, né? Eu não tinha escolha nenhuma, nem o local podia escolher, né? Então, quando eu falei assim, vai para Paulista, todo mundo olhou para mim e fez, ixi. Então, os próprios comportadores da região, né? Só que foi interessante, irmãos, a gente chegou bem tarde, eu fui a última equipe sair do local da igreja em São Paulo, porque nem meu Uber estava funcionando. E nem meu chip de telefone estava funcionando. Parou tudo. Até agora está sem funcionar, inclusive. Eu disse assim, Senhor, misericórdia, nem celular eu tenho para compensar os rapazes. Os meninos que estavam comigo não tem chip, porque são tudo de fora. Precisa de CPF. Então, se eu perder um desses aqui, já era. Não sei nem onde encontrar mais esses meninos. E a Paulista toda movimentada. Só que o Senhor, Ele me deu uma experiência, né, irmãos? Amém. Ele me deu uma experiência de praticar aquilo que eu estava ouvindo. Amém. E a palavra que eu estava ouvindo era justamente essa que a gente está passando para vocês. Não depender da lógica humana. Da nossa capacidade. Amém. Depender da palavra, né? Amém. E a experiência que eu tive foi uma experiência totalmente diferente do sábado. A Paulista estava mais vazia na segunda-feira. Estava chovendo bastante. E para compensar, né? A gente ficou... O segurança estava perseguindo os meninos, né? E o Godfrey falou assim, não, é porque... Eu traduzi, né? Aí na tradução só saía assim. Estão me perseguindo porque eu sou preto, Jonathan. Aí eu falei, não, cara, isso é coisa da sua cabeça. Eu tentando traduzir. E ele, não, é porque eu sou preto, é porque eu sou preto. Lá na Tanzânia você também ia sofrer, porque você é branco. Aí ele ficou eu tentando ajudar ele, né? Só que, irmãos, foi uma experiência surreal, porque todas as pessoas que eu abordava, o sorriso era extremamente aberto, né? E para compensar, irmãos, o meu celular descarregou, a gente não tinha folha de imersão, e a única coisa que eu podia compartilhar com as pessoas era a palavra que eu tinha ganhado. Amém. Que estava no meu coração. Então eu dizia assim, posso orar por você? Pode. Posso falar uma palavra de Deus para você? Aí eu olhava para o relógio e fazia, pode também. E à medida que eu ia fazendo a comportagem, eu sentia que o Senhor estava sustentando todas as coisas. Amém. E para resumir bem, né, eu tive uma experiência, né, de dizer assim, Senhor, eu quero que as pessoas estão recebendo a oração, elas estão ouvindo, mas eu quero agora que elas possam ouvir com fé. Amém. Porque só assim o milagre vai poder vir. Então, as pessoas, irmão, imediatamente parou de apenas ouvir e começou a adquirir o kit. E depois dessa oração, a primeira pessoa que eu abordei, ela adquiriu o valor de 10 kits. Amém. Ela falou assim, Jonathan, eu vou ofertar 100 então para essa missão aí. Eu fiz, 100? Amém. Ela falou, pela tua cara eu acho que é pouco. Eu vou ofertar 300 então. Aí ofertou o valor 10 kits. Aí saí dessa outra mesa, irmão. Outro casal ofertou 100. Aí eu já saí todo assim, né? Todo tremendo. Quando fui abordar outra pessoa, 150. Senhor, como é poderoso, né, irmãos? A gente tocar na palavra, né? Amém. Porque não depende da nossa capacidade, né? E eu tive a experiência de bater a meta justamente nesse dia, né? Amém. Senhor Jesus. E para mí foi uma vitória muito grande, irmãos. Quando eu cheguei no PAC, ninguém alcançou a meta, né? E todo mundo ficando assim, Jonathan, hoje foi um milagre que você viveu. E eu, de fato, irmãos, não consegui atribuir nada daquilo a mim mesmo, né? Porque o Senhor só mostrou o quanto eu sou incapaz, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Isso aí. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o segredo é avançar e crer na palavra. Jesus é o Senhor. O horário já está um pouco avançado. Que possamos viver esses milagres. Vai ter. Pode? Aberto para os irmãos aí.